É. Quem é esse neném? Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Vocês Shabbat, estão com Shabbat, fé? Shabbat, Shabbat. Porque não adianta estar bem sem fé. Amém? Então você precisa de crer. Crer é o firme fundamento. Fé, né? O firme fundamento das coisas que não se veem, a comprovação da esperança, né? Daquilo que a gente espera. Então, meu irmão, se você não tiver fé, você não agrada a Deus. Você não agrada a Deus. Se tiver alguém fora, se tiver um banquinho aqui dentro, chama quem está lá fora. Em nome de Yeshua. Eu queria sugerir uma coisa: esqueça dos problemas lá de fora. Desliga, desconecta. Desconecta. Porque nós estamos aqui para servir a Deus, para nos apresentar diante dEle, para pedi-lo para sarar a nossa alma ferida. Aqueles que têm o sentimento de ninguém me quer, ninguém me ama. Pois é, por causa do pecado. Nós viemos do mundo com a alma ferida, machucada, muitas das vezes rejeitados, não é verdade? Mas eu quero dizer a você que se você está aqui é porque o Criador te ama. Amém? E Ele quer te gerar nova criatura e quer te colocar sentado com príncipes. E eu sei que você não pensa nisso, mas eu quero te fazer pensar. Ele está te preparando para ser rei e sacerdote. Eu sei que você nunca pensou nisso, mas você tem que começar a pensar. Porque é para isso que nós estamos sendo preparados. O tempo vai chegar, gente, aonde tudo terá que reinar. E o preparo começa agora. E você, como bom aluno, tem que se dedicar. Porque Deus vai movendo aquilo que você não pode. Então descansa no Senhor, que o inimigo está travado, que o inimigo está preso com respeito às nossas vidas. Ele não pode operar na sua vida se você andar segundo a vontade de Deus. Então não importa o que ele está fazendo ou aonde ele esteja, o que importa é aonde você está, debaixo das asas do Filho do Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Então, aquieta a tua alma, aquieta teu coração, escuta a palavra, medita nela, porque grandes coisas o Senhor há de fazer em sua vida. Amém? Então, como o irmão falou, nós estamos na Parashá Shemot, que é nomes. Não é? Shem é nome. Shemot é plural de nome, é nomes. E você vai notar que Israel sempre colocou o nome do livro segundo as primeiras palavras do livro, não é? Então, como ele vai falar dos nomes dos filhos de Israel, o livro se chama Shemot. Ela vai de Êxodo 1:1 a 6:8, a Haftará, que é a porção dos profetas, é Isaías 27:6 a 28:13, e a porção da Nova Aliança, Brit Hadashah, é Mateus 22:1 a 23:39, que nós comentamos ontem, né? Comentando só um pedaço, né? Tem muita coisa para aprendermos ali. Então, nós chegamos no segundo livro da Torá. É o segundo livro, que o nome original é Shemot, de acordo com as suas primeiras palavras, que são assim, Ve'ele, Shemot, Beit Israel, não é? Estes são os nomes dos filhos de Israel. Por isso o irmão leu em hebraico a Torá aqui e falou dos nomes dos filhos de Israel. E eu quero, particularmente, iniciar em Êxodo 1:8, que diz assim: entre mentes, que é uma palavra que nós não usamos muito, né?
Entremente é neste meio tempo. Se levantou sobre o Egito um novo rei, que não conhecera José. Este versículo, meu irmão, apesar de muitos não darem importância a ele é extremamente significativo para entendermos de uma coisa que todo mundo pergunta: o porquê que Yud-Heh-Vav-Heh, o Criador, permitiu que o seu povo fosse oprimido e escravizado. Você já se perguntou por essa pergunta? Hein? Já? Por que Deus permitiu que seu povo fosse oprimido e escravizado? Isso é importante. A primeira coisa é que o rei que se levantou, o novo faraó, não conheceu José, nem o que José fez no Egito. Logo depois que este egípcio, que não conhecia José, coroado faraó, ele já assume o poder com uma grande preocupação. Ele, quando sentou no trono, ele estava muito preocupado. E provavelmente era uma preocupação de todo o povo egípcio da época. O povo de Israel está crescendo muito. É muito numeroso. Isso já era uma coisa que estava incomodando a nação egípcia. E por causa dessa preocupação, este novo faraó dá uma ordem muito importante para proteger o Egito. Veja em Êxodo 1, de 9 a 11. Disse ele ao seu povo: eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia! Escute-me. Usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e se retire da terra. Portanto, puseram sobre eles feitores para os afligirem com as suas cargas. Assim, os israelitas edificaram para Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramassés. São duas cidades perto da terra de Gósen, onde Israel habitou no lado no lado esquerdo da terra de Gósen, né? De quem está para frente do mar. Então, essas cidades foram erigidas pela mão dos hebreus, como escravos no Egito. Então, aquela história de que os hebreus levantaram as pirâmides não é verdade. Amém? Os israelitas foram obrigados a construir essas duas cidades, que são chamadas Pitom e Ramassés. Você pode olhar até no mapa que tem lá, tá bom? E isso para cumprir o que Yud-Heh-Vav-Heh falou a seu amigo Abraão em Gênesis 15 a 13. Então disse o Criador a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Você acha? Começa então o processo estabelecido pelo Eterno sobre o povo de Israel. Se no passado Israel viveu tranquilo no Egito por causa de tudo que José fez, agora a tranquilidade vai o quê? Acabar. A princípio, o intuito deste novo faraó era diminuir a população de judeus no Egito, afligindo eles com muito trabalho até a morte. Sem férias, sem 13º, sem Shabat, sem coisa nenhuma, até morrer. Pois a população de judeus já era maior que a dos egípcios. Mas essa estratégia deu certo? Não. Não deu certo. Senão a gente nem estava aqui. Veja em Êxodo 1:12. Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se enfadavam, ficavam com raiva por causa dos filhos de Israel.
E não podia dar certo mesmo, porque Deus prometeu que ia o quê? Multiplicar o povo de Israel. Então o faraó estava indo contra o quê? Uma ordem divina. Não pode dar certo, não vai dar certo. Como não deu certo essa primeira estratégia, o povo egípcio aumentou seu nível de irritação e aborrecimento contra os filhos de Israel. Imagina, você numa nação e o povo dessa nação te perseguindo com raiva. Você já parou para pensar nisso? Hein? Quantos brasileiros não saem e vão para outras nações e o povo daquela nação começa a perseguir? Tem um país chamado Portugal, na Europa, que não gosta dos dentistas brasileiros. E eles perseguem mesmo e dificultam tudo. Então você imagina Israel no Egito, como não foi terrível isso. Então, como não deu certo essa primeira estratégia, o povo egípcio ficou com muita raiva dos filhos de Israel. Veja em Êxodo 1, 13 a 14. Por isso os egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza. Assim lhes amarguravam a vida com pesados serviços em barro e em tijolos, e com toda a sorte de trabalho no campo. Enfim, com todo o seu serviço em que os faziam servir com dureza. Logo, o nível de opressão sobre a vida dos judeus no Egito aumentou consideravelmente. Então, Faraó, vendo que sua primeira estratégia não dá certo, como ele tinha tempo para pensar, não tinha? Ele tinha tempo para pensar, então ele criou uma nova. Veja em Êxodo 1, de 15 a 16. Falou o rei do Egito às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Eu acho que como a igreja tem hábito de botar nome de gente da Bíblia, então, se for filhas gêmeas, você pode pôr Sifrá e Puá, porque eram mulheres tementes a Deus. E apesar de ninguém ligar para elas, nós precisamos prestar atenção no comportamento, no porte delas, porque é importante. Então, ele chamou essas duas parteiras dizendo: quando ajudardes no partos as hebreias e as virdes sobre os assentos, a mulher lá, ela paria como? Sentada. Não era deitada, como nós fazemos aqui. Se for filho, matá-lo-eis. Mas se for filha, viverá. Meu irmão, presta atenção. Sempre quando o Eterno vai levantar um libertador, ou seja, salvador dentro do povo de Israel, o diabo tem uma estratégia. Mata todos os meninos. Ele sempre fez isso. Amém? Ele manda matar. Sabe por que ele manda matar os meninos? Porque ele tem certeza que a salvação vem dos judeus. Então ele mata logo os meninos. Amém? É uma estratégia maligna. Veja o que o diabo fez quando Yeshua nasceu. Mateus 2, 16 a 18. Então Herodes, vendo que for iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, para pegar Yeshua, entendeu? Que havia em Beit-Lehem e em todos os seus arredores, segundo o tempo que com precisão inquirira dos magos. Cumpriu-se então o que fora dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque eles já não existem. O diabo não muda, ele tem uma estratégia para não deixar o Salvador vir à terra, ele mata os meninos judeus. Amém? Por isso que Hitler matou judeus, por isso que a Europa matou judeus, porque a salvação vem dos... Essa estratégia de Faraó, aconteceu o quê? Também não deu certo, pois as parteiras não temeram Faraó, mas temeram a Deus. Olha que coisa.
Veja em Êxodo 1, 17 a 19. As parteiras, porém, temeram a Elohim e não fizeram como o rei do Egito lhes ordenara. Antes conservavam os meninos com vida. Pelo que o rei do Egito mandou chamar as parteiras e as interrogou. Gente, você pode imaginar, elas são ousadas, essas mulheres, porque qualquer um que contrariasse Faraó, qual era o futuro dele? Caixão, debaixo da terra. E não era por muito, não. Pois é, você não podia nem olhar Faraó direto. Então essas mulheres foram muito ousadas. E ele pergunta, por que tendes feito isso e guardado os meninos com vida? Responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são vigorosas e já têm dado à luz antes que a parteira chegue a elas. Elas cumpriram exatamente o que milênios depois foi verbalizado pelos apóstolos de Yeshua. Olha que coisa interessante. Isso que elas fizeram é uma coisa que os discípulos de Yeshua vieram a nos ensinar. Veja em Atos 5, 29. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram, importa antes que obedecer a Elohim que aos homens. Olha que coisa. Elas obedeceram a Deus e não aos homens. E os apóstolos vêm nos dizer isso milênios depois, que nós temos que, importa nós obedecermos a Deus e não aos homens. Se a lei do homem quebra a lei de Deus, nós obedecemos a lei de Deus e desobedecemos a lei dos homens. Deu para entender? Elas temeram a Yud e Revavirê. E também estas duas parteiras, Sifra e Poá, eu não quero que vocês esqueçam o nome delas, pois elas nos ensinam que entre obedecer às leis dos homens ou às leis divinas, devemos escolher obedecer, sem dúvida, às leis divinas. E mais, elas temeram a Yud e Revavirê. Logo, elas já tinham o princípio da sabedoria em seus corações, pois está escrito em Provérbios 9:10. O temor de Yud e Revavirê é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Que coisa! O temor não se refere ao medo, mas sim a um profundo respeito e reverência ao Criador e sustentador da vida. É a consciência constante da presença divina e do desejo de viver de acordo com sua vontade. Esse respeito reverente por Yud e Revavirê é considerado o ponto de partida para a verdadeira sabedoria, a sabedoria espiritual. Por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios, os espirituais entendem todas as coisas e os carnais nada entendem, nada sabem. Sem esse fundamento, a sua sabedoria é unicamente carnal. Aqui, ciência em Provérbios é no sentido de tomar consciência e conhecer o santo. É você ter a percepção da existência divina. Deu para entender? E mais, tomar ciência dele e compreender seus atributos. E compreender que ele está acima de tudo e de todos. Inclusive, neste caso, sobre Faraó. Porque Faraó era considerado Deus. Mas elas consideraram o quê? Quem é superior? Yud e Revavirê, o Criador. E nem deram bola para o que Faraó mandou. Deu para entender, gente? Então, e ao conhecer de fato Yud e Revavirê, passamos a ter uma prudência em tudo que vivemos. Por isso está escrito em Provérbios 3,6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E por elas terem temido a Yud e Revavirê e não ao homem, olha o que aconteceu com suas vidas. Veja em Êxodo 1, de 20 a 21. Portanto, Elohim fez bem as parteiras. Olha aí. Se você temer a Deus,
Se você andar nos caminhos de Deus, se você reconhecer a Deus em todos os seus caminhos, Ele vai lhe fazer bem. Rafael, vou precisar orar para Ele me fazer bem? Não, Ele vai lhe fazer bem. Imagina o bem de Deus. É bom ou é ruim? Hein? Portanto, Elohim fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Também, presta atenção, aconteceu que, como as parteiras temeram a Yud e Revavirê, ele lhes estabeleceu casa. Rafael, foi um apartamento de frente para o rio? Não, meu irmão. Estabelecer casa é a casa delas prosperou. O marido começou a receber salário top. Os filhos começaram a ter sucesso. Tudo andou bem na casa delas, porque Deus fez bem a elas. Porque elas temeram a Deus. Então Deus estabeleceu a casa delas. E se temermos a Yud e Revavirê, Ele próprio traz a bênção e benefício sobre nós. Você não vai precisar clamar e pedir. Ele vai fazer. Porque Ele disse que faz. Deu para entender, gente? Você não precisa ficar preocupado, pois o Criador é fiel. Se Ele fez bem a elas, a Bíblia diz que não há sombra de variação alguma em nosso Deus. Então, se tu andar como as parteiras andaram, o Senhor vai fazer bem a tua casa. O Senhor vai fazer bem a ti. O Senhor vai fazer bem no teu trabalho. O Senhor vai te fazer bem na rua. O Senhor vai te fazer bem quando deitares e quando te levantares. Porque o Senhor tem poder para fazer isso. E você não vai ficar atrás de bênção nenhuma. Porque as bênçãos te alcançarão. Mas você precisa temer a Deus e andar em seus caminhos. Por isso que eu falei para você não esquecer o nome da Cifra e da Puá. Porque precisamos assistir aulas com elas. Para elas nos ensinarem. Amém, meu irmão? A não temer o homem, mas temer aquilo que Pedro falou muitos séculos depois. Quando Yeshua já tinha até feito a obra, ele volta a falar a mesma coisa que essas mulheres fizeram. E será que nós estamos fazendo isso dentro da igreja? Queira Deus. Queira Deus. Nós temos que aprender a fazer. Se temermos a Ele, Ele próprio nos traz bênçãos e benefícios sobre nós. Você não precisa ficar preocupado, pois o Criador é fiel. O temor a Yud e Revavirê é um caminho para uma vida plena e abençoada. Olha aí. Veja no Salmo 128, de 1 a 2. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos. Feliz será e te irá bem. Aí, Por que ele está falando que vai ser feliz e vai comer do trabalho das suas mãos? Porque tem muita gente, a gente já viu essa história. Isso é antigo. O cara trabalha, compra casa de praia, carro, etc, etc. Agora vou aposentar e vou curtir, dá um infarto e morre. Estou mentindo? Comeu do bem das suas mãos? Não. Aí a mulher nova casa com outro e ele vem e goza do bem daquele que trabalhou e não gozou. É mentira isso? Não, é verdade. Sabe por quê? Porque não temem a Deus, por isso não comem do trabalho de suas mãos. É por isso que o Salmo está dizendo. Quer que eu leia de novo? Para você gravar? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. Veja também Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Eita! Quem crê na palavra de Deus aí? Então, se tem algum mal na gente, quem está errado?
Então estamos começando a amadurecer, então. Por que eu, Deus, né? Por que eu? Por que não foi com o Rafael, né? A gente não fala isso? Logo comigo. Eu que sou bom pra caramba. Se tem algo mal acontecendo conosco, tem dois caminhos a seguir. Um é porque não estamos andando verdadeiramente no caminho do Senhor. E dois, porque Deus está provando a gente. Tem as duas situações. Se Deus não está provando, é porque tem algo de errado em nós. Deu para entender, gente? Então, já que as hebreias são mais vigorosas, como as parteiras disseram, e já têm dado à luz antes que a parteira chegue a elas, Faraó criou outra estratégia. Esse faraó era virtuoso em estratégias. Veja em Êxodo 1:22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançarei no rio, mas a todas as filhas guardarei com vida. É bem provável que é por isso que a irmã de Moisés lançou ele no rio, viu, meu irmão? É provável que essa hora, só que ela lançou num cestinho todo arrumadinho para não afundar. Mas é bem possível que seja por isso. E em meio a essa aflição de Israel, nasce um menino que irá libertar Israel, Moisés. Interessante que Deus não falou nada. Israel está com angústia, Deus não fala nada. Mas o menino que vai libertá-los nasce. Por isso que eu digo a você, às vezes você está falando assim, não estou vendo nada, Deus não liga para mim. Mas você não sabe se Deus está movendo na sua vida ou está fazendo algo que você ainda não compreende, não entende. Aquele povo estava oprimido, cansado, muitos querendo fugir dali do Egito e Deus trabalhando, fez o menino nascer. Deus sabe como faz as coisas, né, meu irmão? E ele não falou, eis que eu digo, o menino nasceu. Ele não falou. Ninguém sabia de nada. Mas Deus estava operando. Gente, ninguém tem poder de impedir a obra de Yud e Revavirê. Nem nenhum homem, nem nenhum demônio ou potestade maligna. Ninguém tem poder para impedir a obra de Deus. Pois está escrito lá, o irmão de Yeshua, lá em Jacob, Tiago 2,19. Você crê que existe um só Elohim? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem de medo. E estremecem. Os demônios têm medo. Eles estremecem. Eles têm medo quando Deus chega, sai todo mundo fora. Eles têm medo de Deus. E logo depois de algum tempo, este faraó morre. Esse faraó viveu atormentando Israel. Olha que coisa. Ele veio, atormentou Israel e morreu. Embalsamaram ele lá. Era isso que eles faziam. Veja em Êxodo 2:23. No decorrer de muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram, e subiu a Elohim o seu clamor por causa desta servidão. Que coisa, hein? O faraó viveu oprimindo Israel e morreu. Israel deve ter pensado, e ele morreu, vai melhorar. Não, piorou. Piorou. Não melhorou, não. Israel está extremamente oprimido e escravizado. Inclusive, presta atenção, este estado foi plano do Criador. Levar Israel a esse estado foi plano do Criador. Veja de novo o que ele fala ao pai Abraão em Gênesis 15:13. Então disse Yud Revavirê a Abraão, sabe com certeza que a sua descendência será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. A irmãzinha falou assim, 400 anos? Muito tempo.
Então vamos entender os 400 anos? Vocês já ouviram falar de uma palavra gematria? Já ouviu? O que é isso? Gematria é um sistema de atribuir valores numéricos às letras. Antigamente era isso, não tinha um número, então a letra era que era usada. No nosso caso aqui são as letras hebraicas, amém? Então, cada letra do alfabeto hebraico tem um valor numérico, tá bom? Eu não vou falar aqui todos, mas só vou falar um. O TAV. E sabe qual é o valor do TAV? 400. É a última letra do alfabeto hebraico. E o que isso significa, Rafael? Vou explicar a vocês. Ó, o TAV simboliza a conclusão. Dado que é a última letra do alfabeto hebraico. Esse número está associado ao fim de um ciclo de algo. Aí você vai entender porque que Yeshua falou, eu sou o Aleph e o Tav. Ó, eu sou o início da vida e o fim do ciclo dessa vida carnal que eu estou matando no madeiro. Deu para entender? Ó, e por essa razão que Yeshua disse, eu sou o Aleph e o Tav. Agora, por que Yud Revavirê deixou Israel chegar a esse estado de escravidão e aflição? É uma pergunta que muita gente faz, não é? Olha só. Isso não é difícil de entender. Quando o homem, em obediência a Satanás, desobedeceu ao Criador no jardim do Éden, comendo o fruto da árvore que o Criador os proibiu, a morte entrou e o homem morreu primeiro em seu espírito. E nós só podemos ter comunhão com o Criador através do Espírito. Pois Yeshua disse em João 4,24, Elohim é Espírito, e é necessário que os que o adorem em Espírito e em... Se eu não tenho, se meu Espírito está morto, como é que eu vou adorar a Deus em Espírito e em verdade? Não vou. Então, perdi a comunhão com... Se Adão morreu primeiro no Espírito, perdeu a comunhão com o Criador. E como nós somos descendência de Adão, herdamos dele a perda da comunhão com o Criador. Agora, diferente de Adão, nascemos sem nunca termos contato ou conhecimento do Criador. Porque Adão teve, não teve? Ele teve conhecimento, ele perdeu a comunhão. Nós herdamos a perda da comunhão, mas diferente dele, nós nunca tivemos o quê? Conhecimento ou contato com o Criador. Nenhum de nós. Logo, depois de Adão, nos espalhamos na terra e criamos um estilo de vida sem a participação de Yud Revavirê. É ou não é? Nós espalhamos e criamos um estilo de vida sem Deus. Só que o homem foi criado para ser governado por Deus. Então, esse espaço de governo sobre o homem ficou o quê? Vazio. Ficou vazio. Aí começamos a não compreender esse vazio. Aí começamos a preencher esse vazio com o próprio homem. Para se cumprir o que Satanás falou com o homem. Que se comesse da árvore, do conhecimento do bem e do mal, nós nos tornaríamos como deuses. E Deus falou assim, eia, desçamos, porque eles agora são como uns de nós. Já tem o entendimento do conhecimento do bem e do mal. Então, como estava vazio, nós começamos a colocar homens. O diabo estimulou isso. Porque parece que nós nos tornamos Deus. Você já viu que quase todos os reis em todas as nações se consideravam divinos? Hein? Está se cumprindo o que o diabo falou. Então nós começamos a colocar homens sobre nós. E eles se sentem superiores a nós, como se fossem deuses.
Rafael, mas ninguém diz isso mais. Ninguém diz, mas eles se consideram sim. E você, quando olha para eles, fica cheio de frenesi. É porque você também, no íntimo, os considera como Deus maior que você. É ou não é? Hein? É ou não é? Não, estou falando que você está com Cristo. Estou falando do homem normal, minha irmã. Entende o que eu quero? Que a Bíblia ensina para nós. O homem carnal faz isso mesmo. Não estou falando de você que está em Cristo. Não é isso. Entende o que eu estou ensinando, gente? Você passa a tê-los como maior que você. Sim. Quando o Papa veio aqui, teve gente desmaiando na rua. Por quê? Você está rindo? Por que está desmaiando? Por que entra em crise? Por que o ator, quando sai na rua, sai um monte de gente atrás? É por quê? Hein? Está botando como Deus, está cumprindo o que Satanás falou. Que vocês seriam como? Vocês não serão Deus, vocês serão como? Por que quando vê um ator de televisão fica todo mundo tremendo? Sai todo mundo atrás? Por que quando um atleta ganha alguma coisa aí, não vou citar nome, sai na rua e fica todo mundo atrás? É por quê? Explica aí para mim, hein? Ah, então, e por que é tão importante? É o vazio. Aí coloca e se cumpre o que o diabo falou. Que nós seríamos como? Deus. Então, são atores, são artistas, são governantes. Ó, eleição vem. Não estou falando de quem é de Machia, mas tem gente de Cristo dentro da igreja assim. Vem um político, ele vai mudar a vida. Que poder ele tem para mudar a vida? Não interessa quem seja. Seja o que você gosta ou o que você não gosta. Nenhum deles tem poder para mudar a vida do homem. Você quer ver? Ó, final de ano. Elegeram o próximo ano como Deus. É ou não é? Porque o próximo ano vai melhorar tudo. Próximo ano é muito bom, vamos festejar. Porque próximo ano, você sabe por que comemora próximo ano? Por causa de um deus romano. Ele tem duas faces, olhando para o ano passado e olhando para o próximo ano. É o Jano. Ele é que trazia os benefícios do próximo ano. Então todo mundo fica feliz que o próximo ano é o próprio Deus. Nós colocamos, eu não estou falando de quem é de Machia, mas tem gente de Machia que faz isso. Mas nós colocamos alguém no espaço vazio de Deus. Cria. É um estilo de vida sem Deus. Pode ser um atleta, pode ser um ator, pode ser um homem religioso de grande influência, cantor gospel, pastor. A gente preenche. Precisamos ter cuidado com isso. Porque senão a gente está dentro da igreja de Machia e vai perder a salvação. Idolatria, na verdade. Até time de futebol. Põe lá. Põe no lugar. Aí, meu irmão, mata por causa do time de futebol, perde casamento por causa do time de futebol, briga com as pessoas por causa do time de futebol. É porque o time de futebol é o Deus dele ou dela. Tanto faz. Pois é. Então nós espalhamos na terra e criamos um estilo de vida sem a participação do Criador. E como nós tiramos a participação do Criador, a posição dele de estar acima de tudo e de todos está vazia. Está vazia. Por isso, não é à toa, gente. Presta atenção. Não é à toa que Deus manda em Yeshua. Yeshua vem preencher este lugar. E a igreja ainda não entendeu isso.
Porque eu estou vendo aí na rádio aí, se você acertar não sei o que da palavra, você vai ter um café com seu ídolo gospel. Fala sério, ídolo. Ó, coloquei na posição de Deus sobre minha vida. Porque todos nós somos iguais, diz a palavra. Todos nós somos iguais. Por que Yeshua falou que aquele que quer ser o maior tem que servir? Porque somos todos iguais. Não há ninguém maior nem melhor entre nós. Mas no estilo de vida sem o Criador, nós precisamos de colocar alguém no lugar do Criador. Então o diabo é astuto. O diabo coloca um homem, um inteligente, o cara é muito inteligente, acima da média. Oh! Aí todo mundo fica, olha que coisa, olha como ele joga xadrez, como... E o diabo vai entrar aí. O antimachia vai entrar aí. E vai ficar todo mundo, ó, é ele. A igreja não deveria, né? Mas, se continuar do jeito que está, meu irmão, não vai ser mole, não. Então, a posição de Deus ficou vazia. E o diabo, o astuto, colocou o homem como Deus sobre o próprio homem. Porque foi isso que ele falou no Éden. Que nós seríamos como Deus. Então ele faz. Olha como que ele não presta. Como ele sugeriu lá no princípio no Éden. Se comêssemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, seríamos como Elohim, como deuses. Exatamente como o faraó estava no Egito. O faraó não era considerado Deus? Não era? Os reis não eram considerados divinos? Não é? Em Israel, não. O rei era escolhido por Deus, mas não era divino. Mas em outros povos, a maioria dos reis eram considerados filho do divino, filho de Deus. O povo não, mas o rei era. Faraó era considerado Deus, gente. Entende? É o meu. Faraó era considerado Deus. Considerado um Deus pelo povo. Logo, os homens mais poderosos e ricos começaram a oprimir os outros homens. Não temos conhecimento do Criador, por isso aceitamos. O homem aceita, porque ele tem esse vazio. Ele caminha com esse vazio. Deu para entender, gente? Muitos nem acreditam que existe o Criador. Para pensar, o cara nem acredita. Ele tem um vazio, mas ele não acredita que o Criador existe. Então, o que ele faz? Hein? A ciência virou Deus dos homens. Sabia disso? Se a ciência falou, está falado. A ciência falou que o ovo dava infarto. Durante ano, o pessoal, coitada da galinha, né? Nem tinha culpa. O pessoal negou a galinha. Ovo é ruim. Agora não. Agora a ciência falou que o ovo é bom. Todo mundo fala, sim, mestre. Todo mundo come ovo agora. Nós não podemos ser assim, nós temos que ter cuidado. Não é porque a ciência falou, está falado, não, senhora. Você quer ver que a base da ciência está errada. Porque, segundo eles, as coisas foram criadas pelo um Big Bang. Tem alguns que falam que não é explosão, que é expansão. Que é completamente contrário ao que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que Deus criou todas as coisas. Eles estão dizendo que foi o Big Bang. Então, quem é o Deus deles? Big Bang. Big Bang é o Deus deles. Só que o Deus deles não existe. O nosso, sim. E dentro da nossa sociedade, se alcançamos riqueza, aí é que não sentimos nenhuma necessidade de um ser superior a nós, porque nós nos tornamos autossuficientes. Nós somos Deus de nós mesmos. Deu para entender, gente, o perigo? E Yeshua não falou que dificilmente um rico entra no reino de Deus, não foi por causa da riqueza, porque Davi era rico. É porque o rico se torna Deus de si mesmo. Acha que não precisa de nada. Então, dificilmente ele vai aceitar o Criador. É por isso que ele falou. E nós, quando ricos e poderosos, oprimimos os mais pobres e necessitados e mais fracos. A conclusão do homem adâmico é que existimos por um acaso. Então, o Criador permite, presta atenção,
os descendentes de Abraão, chegarem a um estado de aflição tal na vida, provocada pelo próprio homem, que eles começam a perceber que se o Criador, se não existir um Criador e se ele não intervir, eles serão destruídos. Ó, como nós não conhecemos Deus, Deus permite a gente estar num estado tal, deprimente, vamos dizer assim, cheio de problemas, para que eu perceba que eu preciso de alguém maior do que eu, que possa fazer algo por mim. Senão eu não entendo. Senão nenhum de nós vai entender que Deus existe. Então é necessário eu estar num estado aonde o braço do homem não consegue fazer mais nada, aonde o atleta não consiga fazer, aonde o ator não consiga resolver, aonde o papa não resolve, aonde ninguém resolve. O momento que você chega e fala, caramba, aquele ator de Hollywood não vai conseguir fazer nada por mim. Aquele atleta que eu andava atrás, ou aquele ator, ou seja lá quem for, não pode fazer nada por mim. Nem eu mesmo posso. Deus quer que nós venhamos a estar nesse estado para que nós possamos compreender. E quando eu compreendo isso, começa o fim de um ciclo. Por isso que é 400 anos. Começa o fim de um ciclo. Você vai notar que fim de ciclo está ligado a 400 e a 40. Ó, presta atenção. Noa, quanto tempo ele ficou na arca? Fim do ciclo de lavagem do pecado sobre a terra. Com as águas. Deus lavou. 40 dias e 40 noites. Ó. Acabou o ciclo daquela geração. Lavou. Início de um novo ciclo. Percebe? Quer ver quanto tempo ficou Moisés na presença de Deus? 40 dias e 40 noites. Fim do ciclo de escravidão de Israel para conduzi-los à terra de Canaã. Não entrou na terra de Canaã. Ficou quanto tempo no deserto? 40 anos para fim de ciclo daquela geração incrédula. Para entrar em terra de Canaã, uma geração que cria. Não é? Quanto tempo ficou Yeshua no deserto? 40 dias e 40 noites, findando o ciclo do homem adâmico para dar início ao novo homem, a uma nova criatura. Amém, meu irmão? A palavra de Deus é profunda, é tremenda, nada é feito à toa. Então, quando Deus falou 400 anos, é porque Ele está levando aquela geração a ter o quê? O fim do ciclo da independência humana sobre a face da terra. Ele quer levar Israel a compreender que eles dependem dele. Tanto é que Deus não levou logo para Canaã, levou para o deserto. Para quê? Deserto não pode plantar, deserto não tem água, deserto de dia é um calor tremendo, de noite é um frio tremendo, não tem como criar animal, não tem como fazer sapatinho novo, não tem como fazer roupa nova, não tem como plantar milho. Como é que eu faço? Diz para mim. É ou não é? Deus está querendo ou não está querendo me ensinar que eu dependo dele? E é difícil nós compreendermos isso. Tem gente dentro da igreja que não compreendeu isso até hoje. Tem gente que usa Deus como um amuleto. Vive pedindo. Quem já percebeu isso? Não é, minha irmã? Tem gente que ficou me olhando com cara de zangado, mas é verdade. O cara passa a vida inteira na igreja pedindo. Nunca faz igual as parteiras. Nunca. Mas alguém falou para ele que se eu for para Jesus, Jesus me dá um carro novo, então me dá um carro novo, me dá um carro novo, me dá um carro novo. Se não der um carro novo,
Largo tudo. Você precisa entender que para andar com Deus, primeiro, eu preciso ter dentro do meu coração o entendimento que eu dependo dele 100%. O vazio dele em nossas vidas está ligado ao pecado lá no Éden. E eu preciso tomar cuidado para não colocar ninguém no lugar de Deus nesse vazio. Eu só posso colocar o seu filho e ele. Só. Não posso colocar pai, não posso colocar mãe, não posso colocar atleta campeão 3 vezes de 5 medalhas de ouro. Não posso colocar homem nenhum. Quem ganhou o Globo de Ouro, quem ganhou, como é que é a outra estátua também? Oscar. O Oscar. Eu não posso colocar ninguém. Só o Filho de Deus e o próprio Deus. Deu para entender, gente? Mais ou menos. Este é o estado que leva o homem, por isso que Deus permitiu Israel ser oprimido, porque esse é o estado que leva o homem a clamar pela sua própria existência. E um homem não pode segurar a existência do outro, pode? Não pode, não tem como. Então ele clama pela existência, ele sabe que se não houver um Criador e se ele não intervir, já era, estou destruído. Deus gosta desse estado na alma humana. Ah, Rafael, porque ele gosta de ver a gente sofrendo? Não, é porque ele quer que você entenda que ele é que criou sua vida, que é ele que é sustentador da sua vida, e é ele que vai te dar vida eterna. Ele tem vida eterna para te dar. Ele quer que você entenda isso. E por isso, eles clamaram, subiu a Elohim o seu clamor. Presta atenção, gente, por causa da servidão. Por que subiu? Por causa da servidão. Porque eles estavam escravizados. Por quê? Porque sofreram com aquilo, estavam sendo destruídos, e aí clamaram. Aí o clamor sobe, porque é de coração, é sincero. É aquele negócio, Senhor, se tu não fizer nada, estou roubado. É isso, exatamente isso, mas na alma, não é de boca. É na alma, porque Deus sabe, porque Deus vê o coração do homem. Então, quando Deus vê o coração do homem nesse estado sincero, ele age. Ele age. Você tem que prestar atenção no que a palavra diz. Por causa da servidão, da aflição, do sofrimento, é que o clamor de Israel sobe a Elohim. Por causa do sofrimento. Porque quando você está bem feliz da vida, quando você está na praia, rolando na areia, falando tudo é bom, maravilhoso, tu não clama assim, clama? Tu clama mesmo? Não, nenhum de nós. Mas quando o negócio aperta, o que você faz? Primeiro você grita ai. E se apertar mais, aí tu levanta a cabeça. Ai! Aí se apertar mais ainda, aí tu clama. De verdade. Vai com a boca no pó, isso aí. É isso que Deus quer. Quem? Oi? Amém. Pois é. Então não estou falando à toa, né? Então, quando há aflição e sofrimento, é que o clamor de Israel subiu a Elohim. Este é o estado que o Criador nos quer, entendendo que dependemos totalmente dele e precisamos dele. Pois ele é o Criador e sustentador da vida. E não é justo nós vivermos um estilo de vida sem ele, porque é ele que sustenta a vida. E o que é mais interessante, eu estava meditando nisso, gente. O mais interessante é que ele continua sustentando a nossa vida e a gente nega ele. Gente, isso é muito louco. Pois é. E nós precisamos compreender isso. Que ele, por misericórdia, ainda sustenta a nossa vidinha aqui. Porque se fosse eu,
Ou já tinha torrado todo mundo. Ué, se fosse você, você já não tinha torrado? Pois é, mas ele não faz isso. Por isso, ó, presta atenção, vocês entenderam isso que eu falei agora? Por isso que os discípulos disseram para Yeshua assim: quer que nós clamamos a Deus como Elias e Deus queime eles, faça churrasquinho deles? E Yeshua falou: ah, vocês não sabem que o que Deus quer misericórdia e não sacrifício. Você está vendo? Você está vendo como nós somos? Igualzinho eles lá, hein? Percebeu? Pois é. Então, pois ele é o Criador e sustentador da vida, pois o Criador falou pela boca de seu profeta em Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Ó, quando eu confio no homem, eu desvio de Deus. Quando eu acho que o homem pode me ajudar, eu desvio de Deus. Não, a gente tem que ir no político, porque a igreja ela pode fechar, a gente tem que ir no político, ou pedir o político. Você está confiando no político, mas não está confiando em Deus. Você está tendo confiança no braço da carne, então você é um maldito. Não, não sou maldito, não, estou em Jesus. É maldito sim, a Bíblia está dizendo que é. Ó, assim diz o Senhor: maldito um homem que confia em quem? Então é maldito. Se eu acho que eu vou conseguir ajuda com político para manter a igreja aberta, eu sou um maldito, gente. Não é político que mantém a igreja aberta, é o Criador e seu Filho é que mantém a igreja aberta. Não é nenhum político. Pois o homem adâmico perdeu esse conhecimento da existência do Todo-Poderoso. Então, aquela geração de Israel aprendeu no Egito, com a escravidão e a aflição, que não é bom estar sob o jugo do homem. Lá eles aprenderam. Lá eles entenderam. E nós aqui no Brasil ainda não. Mas espero que venhamos a entender também. Em nome de Yeshua. E que é melhor servir ao Criador, sem temor do homem adâmico, que se considera superior aos outros. E que é necessário dar ao Criador a sua posição de soberania, de soberano em nossas vidas. Por este aprendizado, aquela geração, ao sair do Egito, proclamou lá em Devarim 26:7. Então clamamos ao El Elohim de nossos pais, e Yud Revavirê ouviu a nossa voz e atentou para a nossa aflição. Ele atenta para a aflição. Olha aí, ó. Atentou para a nossa aflição. Ó. E mais, o nosso trabalho e a nossa opressão. Ele não atentou porque eu estava na praia do Rio Nilo, tomando banho e me queimando. Ele atentou pela minha aflição, pela minha dor. Eu compreendi que ele é soberano e só ele pode me libertar da escravidão. Você poderia dizer para mim: eu já entendi isso, gente. Tem muita gente na igreja que ainda não entendeu. Isso não é simples. Isso às vezes envolve sofrimento para entender. Você já notou que as pessoas quando sofrem mudam? Você já viu aquele orgulhoso, quando começa a sofrer, como é que quebra? Pois é. Chega a soluçar, né? Eu quero morrer, eu não mereço isso. Pois é. Pois é. Pois o homem adâmico perdeu o conhecimento do Todo-Poderoso, né? Então, por isso, Yud Revavirê disse a Moisés em Êxodo 3:9: e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Ó, Deus presta atenção na opressão. Está vendo? No sofrimento. Toda a palavra de Elohim afirma que ele ouve o clamor dos oprimidos. Nunca vi a palavra dizer que ele ouve o clamor do feliz, o clamor do que tem casa na praia. Pode ter casa na praia, viu, gente? Não me entenda mal, não é isso não. Não, mas tirou tudo de Jó.
Era um homem justo, só Jó. Então, quer estar no lugar de Jó? Quem quer? Quem quer? Toda a palavra de Elohim afirma que ele ouve o clamor dos oprimidos e age em favor deles. Veja lá o Salmo 9, de 9 a 10. O Senhor é também um alto refúgio para quem? Para o oprimido. Um alto refúgio em tempo de alegria. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu não abandona aqueles que te buscam. Veja o Salmo 32, 7. Tu és o meu esconderijo, preserva-me da angústia, de alegres cânticos de livramento me cerca. Ó, só de pessoa que está angustiada, com perigo de perder vida, com luta muito grande, quando clama com sinceridade. Agora eu quero que você entenda uma coisa. O clamor com sinceridade não é só com sofrimento, mas geralmente é quando o homem clama. Dificilmente é um homem clamar quando está tudo bem, plano de saúde maneiro, com helicóptero, salário alto. O cara clama? Não, bom, Deus vai responder, mas é mais difícil do homem clamar. É muito mais difícil. Pô, cara sentiu uma dor de cabeça, vem um helicóptero, põe ele, leva para o melhor hospital da terra, dá lá um remedinho para ele, os médicos falam e fica aquela reunião toda. Aí é só por causa da dor de cabeça. Aí o cara sai e ele vai clamar alguma coisa, meu irmão? Não vai. Melhor seria que clamasse, mas geralmente nós não clamamos quando nós estamos em boa situação. Veja o Salmo 12, 5. Por causa da opressão dos pobres, olha, e do gemido dos necessitados, levantar-me-ei. Eu vou me levantar para agir por causa do pobre, do necessitado e do oprimido. Aí, ó. Levantar-me-ei agora, diz o Senhor, porém em segurança quem por ela suspira, quem suspira pela opressão, quem suspira por causa da opressão do rico, do governante, ele vem e ele age. Está vendo aí, ó? E Yeshua, o filho de Elohim, diz que veio à terra cumprir exatamente essa vontade do Pai, libertar o oprimido. Olha só que coisa. Livrar os oprimidos da mão do opressor, seja ele demoníaco ou homem, porque também atrás do homem está o engraçadinho. Veja em Lucas 4, 18, 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Ó, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Aí, ó. E restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, tudo que Deus sempre fez. Aí, ó. E para proclamar o ano aceitável do Senhor. Então você pode perceber que a função de Yeshua é estabelecer a vontade do Pai, libertar os oprimidos, libertar aqueles que estão em prisão, porque a estes, quando clamam, Deus responde. Por isso que provavelmente é difícil o rico clamar. O rico estala o dedo, está tudo resolvido. Então, é uma armadilha. Ele fala, estou satisfeito, não preciso de Deus. Para que eu preciso de Deus? Não estou dizendo que são todos os ricos, mas o rico tem mais essa possibilidade do que o pobre. Porque, por exemplo, o pobre às vezes não tem o que comer, tem opressão, não consegue trabalho, aí ele faz o quê? Ah, se existe um Deus, me ajuda. Aí Deus responde, né, meu irmão? Deus responde, não é verdade? Então, com o clamor de Israel, veja o que acontece em Êxodo 2, 24, 25. Então Elohim ouviu-lhes os gemidos. Ó, Deus ouviu o gemido. E é uma coisa interessante que se você vai perceber que Deus ouve o choro de quem? De Ismael no deserto. Não ouviu o clamor da mãe dele, mas o choro da criança ele ouviu. Ó, desprotegida,
clamor da criança, ele vai e opera. Então, Deus age dessa maneira. Então, Elohim ouviu-lhes os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Elohim para os filhos de Israel, e Elohim os conheceu. Você já percebeu isso? O que é conhecer? O que acontece quando você conhece alguém? Não, estou falando conhecer normal, uma pessoa. Você não conhece nada dela. Quando você a conhece, você passa a participar da vida dela. Então, o que Deus está dizendo é que ele passou a participar da vida daquela geração. Ele passou a andar com eles. Por isso que a Bíblia diz que Deus andou com Israel no deserto. Ele os conheceu, passou a andar com eles, porque eles foram oprimidos e compreenderam que tinham que clamar ao Deus dos seus pais. E aí o Senhor veio e os conheceu. Então Deus não os conhecia. Deu para entender? Às vezes você está dentro da igreja, mas Deus não te conhece, porque tu nunca clamou. E ele nem nunca veio visitar você, porque para conhecer ele tem que visitar. E se ele nunca te visitou, ele não te conhece. Deu para entender? Que é a mesma coisa que aconteceu quando Yeshua veio à terra para libertar os oprimidos. Miriam, a mãe de Yeshua, profetiza essas coisas. É porque ninguém presta atenção. Lucas 1, 68 e 75. Bendito seja, Senhor, Yud-He-Vav-He, de Israel, porque visitou e remiu. Remir é o quê? Libertar alguém. Remiu o seu povo, como fez no Egito. E para nós fez surgir uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, assim como desde os tempos antigos tem anunciado pela boca dos seus santos profetas, para nos livrar dos nossos inimigos. Os egípcios eram o que de Israel? Inimigos. E da mão de todos os que nos odeiam. Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto. Olha o que aconteceu aqui, gente. Para que Deus visitou e lembrou do seu pacto com Abraão. Então, quando clamam, Deus se lembra do pacto e ele faz aquilo que prometeu. Mas é necessário você ter necessidade disso. Porque se você não tiver a necessidade, ele não vai fazer. Deu para entender? Eu preciso de compreender que eu preciso dele e ele precisa me visitar, porque senão ele não vai fazer nada na tua vida. Você precisa entender dentro do seu ser. E do juramento que fez Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão do nosso inimigo, do opressor, o serviremos sem temor do opressor. Isso foi falado aqui na Torá. É a mesma coisa. Deu para entender? É a mesma coisa. Você está entendendo a ligação, meu irmão? Que libertados da mão dos nossos inimigos, os serviremos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias de nossa vida. Ele quer que você esteja nesse estado de compreensão de que ele existe e que você tem necessidade dele e que você o sirva todos os dias de sua vida, porque ele trará sobre cada um de nós os benefícios da sua bênção, do seu pacto, da sua misericórdia, da sua bondade. Mas nós não entendemos isso. Nós temos um coração difícil, duro. E como o diabo incitou tudo isso lá no Éden, quem incitou essa bagunça aí? Convencendo o homem deste estilo de vida sem o Criador,
Então Yeshua veio para quê também? Hein? Desfazer toda a lambança do diabo. Veja em 1 João 3,8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o filho de Yud-Heh-Vav-Heh se manifestou para destruir as obras do diabo. Que obra é essa? Uma delas é nós vivermos sem Deus. Ele veio destruir isso. Ele veio dizer assim, ó, vinde após mim. Ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Olha o retorno. Vem ao Pai, senão por mim. O diabo tirou-nos do Pai. E Yeshua nos leva ao Pai. Para a glória de Deus. Shabbat Shalom.